Queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Neste domingo, manhã, no dia 13/9/2020, nós estamos juntos, celebrando, cultuando e louvando, exaltando o nome do nosso Deus, que é poderoso para salvar todo aquele que crê nele. E por isso, nós vamos, nesse momento, iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com as boas-vindas aos visitantes. Entre eles, nós temos Laís Santos, Hudson Cossa, Israel, Auristela Cidreira, Priscila e família. Temos diversos irmãos nos visitando e nós agradecemos a presença de cada um de vocês aqui conosco. Não vou citar o nome, mas vocês vão encontrar aí os nomes de vocês na tela ao lado. E é muito importante que vocês estejam cultuando conosco, celebrando ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, que vai nos salvar lá nos céus, no dia em que o Cordeiro de Deus voltar para levar os seus. Vamos, então, servindo ao Senhor, obedecendo a Ele. Saudações aos irmãos que também cultuam conosco, os irmãos já da nossa igreja, que faz parte da nossa Igreja Nova Aliança, a irmã Natália, o irmão Gilvan, a irmã Lucinha, o Giovanni também, seus filhos, a Clineuzi, Bené, Dudu, Braz, Zezito, Bernardo, Juscelia, Ito e Silvanete, Márcia, esposa e esposo, Dete e Filomeno, Jaci, Levi e Lívia, Joseíta, Joína, Mota e Gabriel, Margarida e Lorena, Maria e Bento, Mari e Zé, Lucas, Glória de Mari, a nossa irmã Glória, saudações à nossa irmã querida, Terezinha, Silva e esposo, Rogério e Jeane, um abraço aí, meus irmãos, Maria dos Reis, a irmã Delícia, que está lá em Salvador, cultua conosco também, temos um carinho muito grande por essa irmã. Os demais irmãos, famílias de Aline, a irmã Ivanilde, Celi Pereira, Mônica, Michel e também o Kennedy. Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês, que vocês continuem caminhando no Evangelho conosco, servindo a Deus em todo o tempo. Nós, então, vamos fazer uma oração pelos irmãos que estão enfermos. Vocês têm aí os nomes do lado. E nós nesse momento vamos orar por esses irmãos. Vou pedir ao nosso irmão Marcelo, o orador oficial pelos enfermos, e ele vai orar nesse momento por esses irmãos que estão enfermos. Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai de graça e sabedoria, nós te rogamos, Senhor, que esteja fortalecendo, Pai, estes irmãos, essas famílias, que fortaleça-lhes a fé, o entendimento dos teus princípios, da tua palavra, para que o coração dos teus servos, Senhor, esteja cheio da tua palavra e não das preocupações que este mundo tem colocado diante de nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por manter a nossa sanidade, manter o nosso equilíbrio. E no nome de Jesus, nós te rogamos, Pai, que vá de encontro, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que neste momento, Pai, estão sendo acometidos por doenças que fogem da nossa compreensão. Irmãos e irmãs que têm passado por momentos de tanta pressão, de tanta angústia em meio a tudo isso que tem acontecido conosco na sociedade, pressão no trabalho, pressão na família, pressão em relacionamentos, e isso não tem feito bem
não tem feito, não tem sido benéfico para os nossos irmãos, Pai. Verdade. Nós te rogamos, Senhor, que entre com providência, Pai. Sim, que o teu Santo Espírito os acompanhe, os fortaleça e os faça superar essas adversidades, Senhor. Sim, Pai. E no nome de Jesus, as famílias também sejam fortalecidas para que possam ajudar os seus entes queridos que estão passando por dificuldades, Senhor. Envia também, Pai, os teus filhos, os teus servos que estão espalhados aí pelo mundo, os teus servos que ministram a tua palavra, que eles também possam tomar parte nisso e ajudá-los, Senhor. Ajudar com o que for possível, com o que for necessário. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito por nós. Mesmo nós sabendo que não somos merecedores, mas o Senhor nos constrange com a sua bondade, com o seu amor. Verdade. Se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos, Pai. Por isso somos muito gratos e nem temos palavras para agradecer, mas nós oramos, nós entregamos os nossos irmãos diante do Senhor, nós intercedemos por eles e pedimos, porque só o Senhor pode nos compreender, ouvir o nosso clamor e atender os nossos pedidos na medida da sua vontade, Pai. Sim, por isso que nós te louvamos, por isso que nós engrandecemos o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Queridos, nós agora vamos fazer uma oração de gratidão, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos Antônio, pai de Silvana, Maíse, sobrinho, Rodrigo, Kennedy, neta de Zé Bonfim e Cristóvão. Esses irmãos foram acometidos com algumas enfermidades e aprove a Deus assim que eles melhorassem, e nós, então, como oramos pedindo a recuperação, oramos também agradecendo a Deus. Nosso irmão David vai fazer essa oração agradecendo a Deus pela restauração das enfermidades que acometeram esses irmãos, que Deus assim o restaurou. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano e grandioso, mais uma vez ao Senhor rendemos louvores, ao Senhor rendemos toda a adoração, que só o Senhor é digno de toda a honra. Amém. Pai, neste momento louvamos ao Senhor pelos benefícios derramados da vida de teus servos, diante das situações difíceis que teus filhos passaram, o Senhor tem sustentado e tem dado melhor a cada dia na caminhada de teus filhos, Pai. Te louvamos, Pai, pela esta bênção derramada. Obrigado, Pai, por este cuidado tão grandioso sobre nossas vidas. E nos ajuda a continuar honrando ao Senhor em todos os aspectos. Muito obrigado, assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós não podemos esquecer, temos os aniversariantes da semana. Dentre eles tem uma pessoa especial, uma pessoa muito especial que não pode esquecer esse nome de forma nenhuma. Nós temos no dia 13, Rita Maria Costa, a irmã de Camaçandi, a irmã Rita. Feliz aniversário, minha irmã. Nós temos também no dia 14, essa pessoa nós não podemos esquecer. Emanuel, feliz aniversário, Emanuel. Emanuel Moura Souza, todo mundo já sabe quem é, né? É o filho do pastor Jair. Temos também Zaqueu Azaf Reis dos Santos, no dia 15. Temos Maria da Glória de Jesus Ramos, José dos Santos Bispo, o pai de Giovana, nosso irmão José, um abraço, meu irmão, também faz aniversário no dia 16. Caio Lucas dos Santos de Bulhões, no dia 17. Ismael Oliveira de Jesus, Selmo Santos da Conceição, dia 18. Rita de Cássia Alves, dia 19. Ivanete de Jesus dos Santos, também dia 19, que Deus abençoe esses irmãos. Vamos orar por eles nesse momento. Querido Deus e Pai, soberano Senhor e Salvador, nós intercedemos ao Senhor a graça em favor desses que estão fazendo aniversário. Reconhecemos e agradecemos também por eles estarem conosco e completar mais um ano de vida. Pedimos que o Senhor assim os ajude, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, a que eles
se envolvam com o teu reino e vivam o teu querer em todo o tempo de suas vidas. Que eles reconheçam o Senhor como Salvador enquanto aqui estiverem, e lá nos céus Ele glorifique ainda mais o teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos cultuando hoje, e os avisos, como de costume, não esqueça de fazer a chamada via chamada de Zap para os seus irmãos. Não deixe de ligar para um ou dois irmãos, fazendo uma chamada de vídeo e conversando com os irmãos, perguntando como ele está. Se preciso, dar uma palavra de ajuda, de incentivo para os irmãos. Isso é muito importante para nós, como famílias cristãs, vivermos dessa forma. Assistam o culto como estivesse na igreja. Não esqueça de estar na frente da tela, mas cultuando a Deus. Nos momentos de oração, ore. Nos momentos de cântico, cante. No momento de leitura da palavra, pegue sua Bíblia, leia e acompanhe a orientação bíblica direitinho, porque aí você vai estar cultuando a Deus. Isso é muito importante para a vida cristã. O culto em família também é importante, por isso não se esqueça também do relógio de oração. E nós temos plantão na igreja. Todos os dias tem alguém aqui. Se você precisar vir à igreja, fazer qualquer atividade aqui, você pode vir, que tenha sempre alguém aqui na igreja. O pastor está aqui para aconselhamentos, orientações bíblicas, sempre às quartas e às sextas-feiras, e outros dias ele tem estado aqui. Os irmãos, se tiverem qualquer necessidade, procure, ligue, agende e venha, e Deus vai ser glorificado com isso. Vamos então, queridos, nesse momento para o tema da campanha missionária. O tema diz: eu creio. Esse é o tema da campanha missionária estadual desse período. A divisa diz o seguinte: disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 9, e o versículo 23. Nesse momento nós vamos à chamada à confissão. A leitura bíblica para esse momento é o Salmo 51, versículo 1, que diz o seguinte: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Vamos orar confessando a Deus as nossas culpas. Querido Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, reconhecemos que temos falhado, temos pecado, temos cometido coisas errantes diante do Senhor. Mas também reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Deus. Reconhecemos que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Por isso, pedimos perdão ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nos perdoe. Confessamos que temos falhado, temos errado. Temos feito coisas fora do que a tua palavra até mesmo tem nos orientado. Em alguns momentos nós temos falhado. Por isso, pedimos o perdão do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão David vai continuar a liturgia nesse momento, dando prosseguimento ao nosso culto. Mais uma vez, meus irmãos, graça e a paz. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, entendendo nesse momento a chamada adoração. E a leitura bíblica que nos traz esse entendimento se encontra em Salmos, capítulo 148, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: aleluia, louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. O convite do salmista é louvar. Neste momento, com o Ministério Louvor, a gente vai louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Então, convido todos os irmãos a juntos louvar ao Senhor com a canção Filho do Homem.
E mesmo que não haja merecimento em nenhum de nós, o Filho do Homem, ele foi sacrificado para nos libertar. E por isso nós louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome e faremos isso agora juntos cantando a música Filho do Homem. Sou digno do teu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Sou livre. Amém. Diante da canção, meus irmãos, né, somos livres para adorar o nosso Deus. Com esse entendimento, vamos, neste momento, fazer uma oração de louvor, reconhecendo esse Deus que é de toda honra e de todo louvor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez ao Senhor levantamos nossas vozes, Pai, para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, é o único que é digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. Pai, obrigado pela Tua bondade, Pai, obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado derramado sobre nossas vidas. Sabemos, Senhor, que não somos merecedores de nada, mas louvamos ao Senhor por todo este amor derramado por cada um de nós naquela cruz e ter sido derramado a cada dia em nossa caminhada, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor e cuidado. Nos ajuda a valorizar este amor que é derramado sobre nossa vida dia após dia, Pai. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos para outro momento, que é a chamada dedicação. Este momento a gente vai orar ao Senhor mais uma vez, agradecendo a Ele pela fidelidade dos irmãos, né, que compreendem e entendem o princípio bíblico, que ajudam nos dízimos e ofertas e alimentos para ações sociais. Então, neste momento, vou pedir ao irmão Marcelo a fazer essa oração de gratidão a Deus pela fidelidade desses irmãos que têm contribuído para a casa do Senhor. Oremos. Amado Deus e Senhor nosso, nós somos gratos, Senhor, pelo Senhor ter levantado irmãos e cativado os seus corações para contribuir com a Tua casa, Pai. Verdade. Para contribuir com aqueles irmãos que têm passado necessidade, sobretudo neste momento que estamos passando agora, Pai. Verdade, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem direcionado os nossos corações para fazer o que é correto, para fazer o que é certo, para fazer aquilo que o Senhor quer de nós e não o que nós queremos, Pai. Obrigado, se os teus servos têm alguma necessidade, se os teus servos estão passando por dificuldades, os irmãos em Cristo têm que ir ao seu socorro. E é isso que eles têm feito, Pai. Sim, nós temos honrado o teu santo nome, ajudando e contribuindo com os mais necessitados. E isso é maravilhoso, Pai. Nós te rogamos, Senhor, que esteja nos ajudando, Pai, a contribuir com aquilo que nós temos, a contribuir com o nosso coração sem pesar, sem obrigação, mas com disposição,
disposição para fazer a tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, pelo cumprimento da tua palavra em nossas vidas. E obrigado, Senhor, por levantar estes teus servos e cativar os seus corações para contribuir com a tua casa, Pai. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Vamos a mais um momento, que é a chamada proclamação da palavra. E a leitura bíblica que vai nos chamar para esse entendimento é Salmo 119, versículo 165. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia para acompanhar esse texto, que vai dizer assim a palavra do Senhor: os que amam a tua lei têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. O salmista, alegre e satisfeito, entendeu e compreendeu os princípios da palavra. Ele vai exclamar esse versículo e vai dizer: os que amam a tua lei têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Com esse entendimento, a gente vai, neste momento, ouvir a palavra com o nosso irmão Genilson, e que a gente vai estar com o coração aberto, a mente aberta, a entender os princípios do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos continuar no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, agora meditando na palavra do Senhor, com a exposição bíblica da palavra de Deus. E quero avisar os irmãos que hoje estamos aqui porque o pastor Jair, ele teve que resolver algumas questões, situações que faz parte do pastoreio, e nós estamos aqui para somar no reino de Deus e, junto com a graça de Deus, continuarmos levando os irmãos a cultuar ao Senhor e adorar ao nosso Deus juntos, e não deixando de aprender e desenvolver o conhecimento da palavra do Senhor. Vamos então, queridos, para esse momento. Peço a vocês que abram suas Bíblias comigo no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 3, é o capítulo que nós vamos ler e estudar a palavra de Deus nesse momento. Abra suas Bíblias, não deixe de abrir, não deixe de conferir os textos, não deixe de estar lendo conosco, acompanhando os textos direitinho e entendendo as conexões que são feitas para que os irmãos tenham a compreensão que de fato o que está sendo exposto é a palavra de Deus. Vamos então fazer a leitura do texto. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, dos mais ricos ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviara e não o executou. Vamos
orar ao Senhor, queridos. Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus eterno. A palavra é tua, o servo é teu. Sou servo teu, estou diante da tua palavra. Os irmãos que estão assistindo estão também diante da tua palavra. E nós precisamos ouvir a tua voz e entender o que a tua palavra quis dizer naquele momento, naquele contexto, naquele cenário, e o que ela quer dizer para nós hoje. Nós queremos aplicar ao nosso coração e vivê-la conforme o Senhor nos ensina. Por isso, peço o auxílio do teu Espírito Santo para que me ajude a expô-la de fato como o Senhor assim deseja e desejou naquele momento que registrou que seja exposta. Assim, te peço essa graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante do livro do profeta Jonas. Nós estamos diante de uma história onde ocorreu uma situação vivenciada pelo profeta. E diante disso nós temos um contexto que diz o seguinte: estamos diante do chamado Deus, ele conclama o profeta para cumprir com a missão de pregação. E aí, o que nós temos aqui? O recomenciamento do profeta por Deus da sua pregação e do arrependimento da cidade de Nínive. É isso que nós temos. A cidade de Nínive era uma cidade grande, era uma cidade assíria, onde vivia num contexto de guerra entre o povo de Israel e o povo de Nínive. E naquele cenário, a cidade de Nínive era uma cidade muito má, e ela agia com ações muito cruel. E diante disso, então, a palavra de Deus nos mostra que havia situações que o povo de Nínive, eles não entendiam como Deus age, como Deus é e quem Deus é. Por isso, então, nós começamos a enxergar nesse livro de Jonas que a partir do capítulo 1, do versículo 1, o Senhor Deus, se você for observar comigo, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Então, Deus está conclamando, chamando, convocando o profeta Jonas a pregar a palavra dele para os ninivitas se arrependerem da sua maldade. A maldade dos ninivitas estava grande. E os ninivitas, eles estavam acometendo violências sobre os israelitas. E naquele contexto, então, Deus queria mostrar para o profeta que era possível que aquele povo se arrependesse. Por isso, então, aqui Deus está tratando também o profeta, seu coração, para que ele entendesse qual era o propósito de Deus. E tudo isso é uma parte de todo o livro, do cenário de Jonas, que nós vamos estudar nesse momento. Simplesmente nós vamos nos ater ao capítulo 3. Acompanhem conosco e vocês vão ver, de fato, o que nós estamos apresentando. Por isso, então, nós temos como já de início a grande ideia desse cenário, dessa situação aqui do capítulo 3, nós temos o seguinte: a palavra é poderosa para transformar a vida do pregador e seus ouvintes. Preste atenção comigo. A palavra é poderosa para transformar a vida do pregador e seus
ouvintes. Como então nós podemos observar nesse cenário esse desenvolvimento dessa grande ideia? Nós temos como alvo, para apresentar aqui, o alvo desse momento é levar o pregador e seus ouvintes que a palavra de Deus é poderosa para a sua transformação. Não muda muito, veja que uma coisa está ligada à outra. Se a palavra de Deus é poderosa para transformar a vida do pregador e seus ouvintes, então ela mesmo leva o pregador e seus ouvintes que a palavra de Deus é poderosa para a sua transformação. Para isso, nós temos a seguinte verdade: Deus levando Jonas a servir o povo de Nínive com a mensagem de seu coração. Jonas era um profeta do meio do povo de Israel. Nínive era uma cidade que guerreava contra Israel. Agora, imagine você então que o profeta agora ele está sendo convocado a pregar a palavra para os seus inimigos. Deus está tratando o coração do profeta. Estou dando direção direta para vocês entenderem já todo o cenário do texto, mas eu vou explicar passo a passo e nós vamos entender o desenvolvimento desse texto. Vamos então para a grande ideia. Vou repetir novamente. A palavra de Deus é poderosa para impactar a vida do pregador e seus ouvintes. Essa é uma grande ideia mais aplicativa, uma grande ideia mais didática. E aí você pode entender perfeitamente. A palavra de Deus é poderosa para impactar a vida do pregador e seus ouvintes. No nosso cenário de hoje, no nosso contexto de vida, nós precisamos entender que nós não estamos em um púlpito para pregar os nossos conhecimentos filosóficos, nossos conhecimentos científicos ou nossos conhecimentos aleatórios que nós temos no dia a dia, mas quando nós chegamos ao púlpito para pregar, a única coisa que nós temos como instrumento para pregar é a palavra de Deus. Então, queridos, o que vocês vão ouvir aqui hoje, e a intenção do nosso coração é apresentar a palavra de Deus para vocês. Assim como Deus convocou o profeta naquele momento, para que levasse a sua palavra para aquele povo, Deus nos colocou aqui para levar a palavra dele ao seu coração, ao nosso coração. Queridos, nós temos então a seguir os impactos da palavra poderosa de Deus. Ela vai nos apresentar três verdades que vêm nos mostrando essa situação e esse cenário do profeta aqui na sua caminhada naquela época. Quando Deus então chama o profeta, nós temos aqui o seguinte: no recomenciamento do pregador, de capítulo 3, de 1 a 4, nós temos duas verdades aqui, ela nos apresenta isso. E nós podemos entender, de fato, mostrando, passo a passo, mostrando o seguinte. O capítulo 3, versículo 1 e 2, ele nos apresenta o seguinte: o pregador não é dono da mensagem, mas servo dela. Preste bem atenção comigo. O pregador, ele não é dono da mensagem, mas ele é servo dela. Lembra o texto que nós lemos no capítulo 1? Quem enviou o profeta? Quem convocou o profeta? E o que ele quis que o profeta fizesse? Vai agora à grande cidade de Nínive e prega. É essa a missão do pregador. O pregador, ele não tem que levar a sua mensagem. O pregador não tem que levar as suas ideias. O pregador não tem que levar os seus pressupostos. O pregador tem que simplesmente expor a palavra de Deus.
E é isso que nós vamos ver aqui. Os versículos 1 e 2 nos apresentam o seguinte, do capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Lembra que nós lemos no capítulo 1, mostrando que a palavra do Senhor veio a Jonas. Aqui agora, depois de um cenário devastador na vida de Jonas, por consequência de sua ação pecaminosa, se você for ler no capítulo 1, no capítulo 2, você vai ver que Jonas pegou um barco e foi para a direção de Tarsis. E Deus tinha dito a Jonas para ir para Nínive. Dentro desse cenário, ocorreu uma tempestade em que Jonas foi lançado ao mar, por consequência da sua desobediência. E daí então, agora, por ato de misericórdia, Deus então enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E agora, ao lançar Jonas na direção certa, na direção de Nínive, agora Jonas então vai ouvir novamente a voz de Deus dizendo o que ele deveria fazer. Vamos então observar. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Primeiro, quem está dando ordem para que proclame a palavra? Quem está direcionando o profeta para pregar a palavra? É ele que direciona, é ele que diz qual é a palavra que deve ser pregada. Não é nós que achamos que deve ser. Ele já deixou registrado, ele já nos direcionou, ele já nos chamou. Por isso, nós só precisamos obedecê-lo. Por isso, queridos, segundo ponto, nós temos o pregador não administra o resultado da pregação. Como podemos enxergar isso? Capítulo 3 ainda, versículos 3 e 4 nos mostra isso. O versículo 3 diz: Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Veja que o cenário muda. Olha o que o profeta agora está fazendo. Ao ouvir a voz do Senhor, Jonas imediatamente ele vai para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Versículo 4 diz o seguinte: Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Se você é adulto, você tem filhos, você já parou para observar que às vezes você chama o seu filho para fazer alguma coisa, e quando você chama ele, você diz a ele assim: filho, faça isso e isso dessa forma. E o menino questiona e diz assim: papai, não. E aí você insiste: filho, faça isso. E ele questiona e você diz: filho, por favor, faça isso e isso. Tá bom, papai. Aí ele vai lá e faz de qualquer jeito e chega: toma, tá feito. Aquele funcionário que o patrão manda fazer as coisas e ele não concorda com aquilo que o patrão quer que faça, e ele vai lá e faz de qualquer jeito, simplesmente para mostrar que fez. Às vezes é assim que acontece. No cenário aqui, é o que o profeta está fazendo. No cenário aqui, é o que como Jonas está atuando. Nós encontramos Jonas na cena, onde o versículo diz que levava 3 dias para percorrer a cidade, e Jonas em um dia, ele começou a anunciar: olha, por um dia clamando, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Profeta, o texto já nos é bem claro e mostra como o coração do profeta estava. E isso mostra que ele não estava satisfeito. E não era aquilo. Mas quando Deus o chamou pela segunda vez, ele ouviu a voz e assim fez. Ele teria que fazer.
Queridos, isso é o chamado novamente de Deus ao pregador para que atue levando a sua mensagem. Quando Deus chama o homem e convoca o homem não pode desistir, o homem não pode se afastar, o homem não pode desistir, porque ele está no controle. Deus é o comandante. E quando Deus chama e manda, ele garante. É esse Deus que nós servimos. Então vimos de 1 a 4 o recomenciamento do pregador. E agora nós vamos ver então, como segunda verdade, no arrependimento e transformação dos ouvintes. Preste atenção comigo. Eu mostrei para vocês que a grande ideia, a palavra de Deus é poderosa para impactar a vida do pregador e seus ouvintes. Aí eu mostrei para vocês de 1 a 4 que Deus está reconvocando o profeta para anunciar a sua mensagem, a palavra, a pregação, lá na cidade de Nínive. Então, quando Deus então está chamando o profeta, o que é que vai acontecer? Ele precisa obedecer e seguir o que Deus orientou. E assim nós encontramos de 1 a 4. A palavra vem a Jonas novamente. Jonas agora vai à cidade e prega contra ela. É isso que nós encontramos aqui de 1 a 4. Agora, no arrependimento e transformação dos ouvintes. Agora nós estamos numa outra fase. Agora, depois que Jonas então pregou a palavra que Deus enviou e ele pregou, o que é que vai acontecer com os seus ouvintes? Vamos observar agora de 5 a 9. Preste atenção comigo. De 5 a 9 nós temos alguns 3 pontos para nós apresentarmos essas verdades para um verdadeiro arrependimento. Olha só. Primeiro, uma fé genuína em Deus. Vamos observar de 5 a 7. De 5 a 7 diz o seguinte: os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é um pecador arrependido. A palavra de Deus penetrou no coração e ele se arrependeu do mal. Primeiro, vejamos a seguinte verdade. Quando Deus chama o profeta, o que é que Deus está preocupado? Olha, a maldade daquela cidade chegou até mim. Vai lá e prega a minha palavra. Queridos, quando a palavra de Deus ela chega no coração do homem, ela impacta o coração do homem e dificilmente o homem não se arrepende. Segundo, o juízo de Deus é um juízo de misericórdia. Nós vemos isso em Apocalipse. Hoje à noite vocês vão estar ouvindo a pregação do pastor Jair em Apocalipse e vocês vão ver. A atuação do juízo de Deus é com misericórdia. Por isso, então, é que Deus está enviando o profeta para pregar a palavra para arrependimento daquele povo. E o cenário nos apresenta claramente o arrependimento do povo. Em segundo lugar, nós temos um profundo abandono das práticas pecaminosas. Olha, primeiro, quando o pecador ouve a palavra, ele se arrepende. Segundo, quando ele ouve a palavra e se arrepende, ele abandona os seus pecados.
Veja o versículo 8 comigo. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Nesse cenário aqui nós encontramos situações como essa. E há um contraste que nós encontramos aqui, que é entre a ação do profeta e a ação dos ouvintes. Por exemplo, no cenário em que Jonas está lá no capítulo 1 ainda, no barco, aonde o barco ele começa a naufragar por conta do vento forte que Deus havia enviado, nós começamos a ver que aquele povo que estava no navio, eles não, vamos aqui dizer, eles não eram crentes. E por isso então Jonas estava acomodado e vamos falar que ele estava tirando seu cochilo. Mas os homens vão até ele e chamam ele para convocar um Deus, o Deus dele. Porque eles estavam invocando os deuses pagãos que não respondiam e não atuavam naquele cenário. Porque só há um Deus que atua em todos os cenários e que resolve todas as coisas e que controla todas as coisas. É o Deus que nós servimos, é o Deus que estava direcionando Jonas para Nínive e que Jonas estava no barco errado. Mas o cenário nos apresenta que aqueles homens se arrependeram e creram em Deus. Mesmo diante do profeta trilhando um caminho fora da sua órbita, os homens se arrependeram e aí então o profeta poderia enxergar a atuação de Deus mesmo diante daquele cenário. E daí então, queridos, quando a palavra de Deus ela é apresentada, quando o verdadeiro Deus ele se revela ao homem, o homem se arrepende dos seus erros e abandona os seus pecados. Vamos continuar. Nós temos ainda uma terceira situação aqui onde acontece uma posição de humildade diante de Deus. Olha, primeiro nós vimos que a palavra foi anunciada, então gerou a fé no coração daqueles homens e os homens então se arrependeram. Depois do arrependimento, os homens abandonaram seus pecados e agora nós temos o resultado disso é que uma posição de humildade diante de Deus. Quando o homem se arrepende, o homem se prostra e diz: o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o único, é o Salvador. Veja o cenário. Acompanhe comigo, olha para o texto. Me ouça com o ouvido e veja com os olhos o que o texto está apresentando. Vamos ver o versículo 9. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Olha o que é agora, o que o governante da cidade, ele está declarando para todo o povo. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Eles estão confiando na misericórdia de Deus. Eles estão diante do juízo de Deus, clamando por perdão, suplicando por misericórdia. Querido, é como o salmista disse: um coração quebrantado não desprezará o Senhor. A prova disso, veja comigo, por favor. Veja comigo o que Deus então vai responder no cenário, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Deus, a própria Bíblia mostra, revela a própria Bíblia, então por isso que eu não preciso nem dizer nada para vocês, eu só preciso mostrar o texto. E aí,
Vejam comigo o que Deus vai dizer para Jonas no final aqui, depois daquele cenário em que Jonas ele vai para um local observar o que vai acontecer. Então, naquela conversa final, Deus mostra isso aqui para Jonas. Veja só, capítulo 4, versículo 10, o que está dizendo aqui. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado? Queridos, Deus é misericordioso. Deus é gracioso. A morte de Jesus Cristo demonstra a imensidão de amor que Deus tem para conosco e a grandeza da sua misericórdia. Em terceiro lugar, querido, nós temos um afastamento do castigo de Deus sobre os ouvintes obedientes. Nós estamos num cenário agora em que está acontecendo o resultado da pregação do profeta teimoso. Podemos dizer assim. Olha o resultado da pregação, o que gerou na vida dessas pessoas. Olha só o versículo 10. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que ele enviara e não o executou. Queridos, ouça a voz de Deus hoje. Se arrependa dos seus pecados. Abandone essa vida de pecado. E Deus vai tratar você para te levar limpo, puro e salvo para a glória dele. Acredite nesse evangelho, que esse é o evangelho puro, que as escrituras estão apresentando. Ouça esse evangelho, queridos. É lindo esse evangelho. Temos algumas verdades para degustarmos aqui nesse cenário. A igreja precisa acreditar na ação da pregação do evangelho e pregar o evangelho de Cristo a todo e qualquer pecador. A igreja de Deus é uma exclusividade para Israel. Como Israel, a igreja de Deus é uma exclusividade para Israel. É para o mundo. Como Israel é para o mundo, a igreja de Deus é uma exclusividade para Deus. Todo o cenário da vida cristã, todo o cenário da história que é composta nas Escrituras, vocês encontram lá na vida do povo de Israel. Por isso, vocês vão encontrar a Bíblia mostrando que Israel era a menina dos olhos de Deus. Da mesma forma, Deus assim atua na sua igreja, queridos. E Deus tem o desejo e a intenção de salvar a sua igreja. Igreja de Deus, ouça a voz do Senhor e anuncie as verdades do Senhor para o pecador, para que ele se arrependa e faça parte desse reino. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. O arrependimento humano abrange a razão, a emoção e a vontade. O arrependimento é uma mudança de mente, tristeza pelo pecado e volta para Deus. O arrependimento é saber que o pecado é maligníssimo e devemos abominá-lo. Por isso, e não apenas por suas tragédias, consequências. O arrependimento também é tristeza segundo Deus. Essa tristeza produz vida e não morte. Quando você já observou? Quando às vezes você faz uma coisa em que depois de um tempo você se arrepende daquela coisa, como é que você fica?
Se eu pudesse voltar atrás, eu consertaria tudo isso. Isso é um ato de arrependimento. Isso gera uma tristeza. Muitas vezes gera uma angústia. Gera lágrimas. Situações onde você olha e diz, eu não consigo, e agora? O que é que eu vou fazer? É assim quando o pecador se arrepende. Só que quando o pecador se arrepende, ele já tem uma direção. Ele diz, agora eu vou caminhar na presença de Deus. E é desse jeito que eu vou seguir. Queridos, é formidável quando você entende um cenário de vida que você um dia viveu e não sente falta, você não sente saudade daquele cenário, você não sente saudade daquele modo de vida que você tinha. Ao contrário, tudo que você deseja no dia a dia é estar mais na presença de Deus, é participando, atuando, envolvido com as atividades do reino. Queridos, vocês sabem, acho que vocês sabem, porque vocês vivem isso, com certeza vocês vivem isso, e nesse momento vocês podem contemplar e dizer assim, é verdade, isso é maravilhoso. Queridos, digo uma coisa para vocês, o que a sociedade apresenta, o que vocês veem no mundo aí no dia a dia, o que vocês veem nessas baladas, nessas farras, nesses bares, isso é momento eufórico passageiro. Alegria momentânea. São ações que só alegra o corpo naquele momento. Mas entristece o coração de Deus. E fazer as coisas que agradam ao coração de Deus é prazeroso para nós. É isso que nós temos que ter no coração. Queridos, a única forma de Deus aplicar a sua ira sobre nós, pecadores, é contemplando em nós arrependimento e fé. Isso é incrível, isso é incrível. Olha como Deus se alegra, olha como a gente satisfaz a vontade de Deus. Em que momento nós satisfazemos a vontade de Deus? Quando nós nos arrependemos e quando nós praticamos a fé em Deus. Nós alegramos o coração de Deus. Nós deixamos Deus alegre. Nós deixamos Deus satisfeito. E isso nós podemos ver quando Jesus, na implantação do reino, que ele diz em Marcos, capítulo 1, versículo 14, 15, ele diz, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus sobre ele permanece. Tenha certeza, querido, que o Senhor vai permanecer na sua vida se você se arrepender e praticar a fé genuína em Cristo. Queridos, lembre-se de uma coisa. Se Deus te chama, se Deus te colocou aqui na terra para você peregrinar por um período aqui, é porque Ele quer que você satisfaça o desejo do coração dEle. Por isso, você como crente, prega a palavra, como Paulo diz a Timóteo, insiste a tempo, fora de tempo. E se você ainda não tem sua vida no altar do Senhor, entende que ainda precisa consertar alguma coisa, se arrependa de suas ações pecaminosas e viva o reino de Deus praticando a fé cristã em sua vida. Esse é o modelo prático de vida cristã. Não se esqueçam, a palavra de Deus é que nos norteia para uma vida de arrependimento e uma vida de comunhão e fé genuína em Deus. Não se afaste da palavra de Deus. Não se envolva com coisas alheias. Ao contrário, se envolva com o reino de Deus
em todo o tempo de sua vida. Que Deus aplique a palavra no seu coração e me ajude e te ajude a viver o reino dele hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Reconhecemos a tua grandeza. Agradecemos porque o Senhor enviou o profeta para pregar para aquele povo e aquele povo se arrependeu. O Senhor mostrou que o Senhor é misericordioso. Reconhecemos a tua misericórdia, reconhecemos o teu amor e dizemos: é por isso que nós hoje vivemos as tuas verdades e praticamos as tuas verdades. Muito obrigado por elas, em nome de Jesus. Queridos, vamos cantar. Vamos ouvir então uma canção cantada por o nosso irmão Marcelo. O nosso Deus, ele é início, meio e fim. Ele é muito mais do que tudo que nós podemos ver aqui neste mundo. Mais do que a sua criação, mais do que os sistemas políticos que nós criamos. Por isso nós louvamos o seu santo nome e agora juntos vamos cantar bem mais que tudo. Que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas do mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Meus queridos, nós já estamos encerrando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Lembre-se, Deus ordena o servo obedece e anuncia a sua palavra. O pecador se arrepende e passa a viver uma vida de fé genuína, cristã, e alegra o coração de Deus. Vamos para a nossa súplica permanente. David e Marcelo vai vir aqui conosco. Nós vamos declarar a nossa súplica. Vamos dizer juntos nossa súplica permanente? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, até a noite
com a exposição bíblica do livro de Apocalipse.